Olá, meus queridos. Eu sou o Alan Marques, o coordenador do CEI em São Paulo. E na aula de hoje nós vamos estar estudando o Doutrina e Convênios 88, do 51 ao 95. A seção 88, ela é conhecida e intitulada, né, como a Folha da Oliveira tirada da árvore do paraíso, a mensagem de paz do Senhor para nós. Então, a gente tem muitos significados nisso, muitos ensinamentos, muita doutrina, fala dos reinos, fala de muita coisa, mas eu vou me ater a essa mensagem, né, da Folha de Oliveira. Na Folha de Oliveira, vou até pegar aqui, ó, né, uma folhinha né, para a gente ilustrar. Na verdade, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder estar bem orientado aqui, né? A Folha de Oliveira, ela é um símbolo, né? Símbolo de paz, símbolo de, de como é que eu posso dizer? De esperança, né? Deixa eu pegar aqui, pronto, né? Convênios 88, dos 50 aos 50, ao 90, 51 ao 95. Então, ela é um símbolo de esperança, né? A folha de oliveira, para quem não sabe, é, é a folhinha do pé da azeitona. Ó, o link aí, né? Por que que ela é a mensagem de paz? Porque ela faz referência a Cristo, né? A oliveira, ou azeitona, é de onde é extraído o azeite de oliva, o azeite que é usado em unção, né, da igreja, que representa, né, o sangue expiatório de Cristo, porque a maneira como o peso dos pecados, né, sobre Cristo fez que ele suasse sangue por todos os poros, o peso sobre as azeitonas, as olivas, né, faz com que elas expiram o óleo e ele, então a semelhança no processo faz com que isso faça essa menção a Cristo, né? E por isso que é uma mensagem de paz. Onde que a gente pode encontrar paz se não em Cristo? E aí a gente tem, né, as citações em João 14, 27, João 17, 23, onde ele fala: A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? A paz de Cristo é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é aquela paz que tudo tem que estar perfeitamente organizado, sem preocupação, sem problemas, mas a paz de Cristo, ela transcende tudo isso. É a paz que independe dos problemas, das dificuldades, ela vem dos céus para nós e acalma, abranda os nossos corações, nos dá luz, nos dá entendimento, nos dá respostas, nos dá saídas, enfim, tudo que Cristo pode nos proporcionar, né? E aí, como é que a gente pode encontrar essa paz? Como é que a gente faz? O que que a gente precisa fazer para encontrar essa paz, né? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, a seção 88, o versículo 63 diz o seguinte para nós, né? Achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi, recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Essa paz que ele nos promete, a gente vê aqui que não é algo, como é que eu posso dizer? Algo passivo. Mas você vê que requer muita ação da nossa parte, né? Nos achegarmos a Ele, procurarmos a Ele, né? Pedirmos a Ele, batermos, né? Então, essas são as promessas para que nós possamos, né, obter essa paz. A gente tem que buscá-la, porque aí ela nos será dada se pagarmos o preço, se formos atrás dela, né? Não vai encontrar. Então, olha o que eu achei aqui por acaso, não. Tem coisas que a gente precisa fazer, né? A chegarmos a Cristo, né? Procurarmos a Cristo, pedirmos, né, a Deus, batermos, como a Escritura nos fala, né? E para obter essa paz, né, a gente vai ter que agir. E ele fala mais na sequência que, por exemplo, no versículo 67, né? Quando ele fala dos olhos fitos na glória de Deus. Ele diz aqui: se os nossos olhos, né? Você, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, que se achega, que busca, que procura, que pede, que bate, né? E se você faz tudo isso com os olhos
fitos na glória dele, ele fala: "E se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz, e em vós não haverá trevas, e o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas." Então, quer dizer, você vê como isso nos é concedido, como é que essa paz nos é concedido, né? E os olhos fitos, o que que é isso? O que que é fito? Fito é voltado para, fixo em, né? Então, se nossos olhos estiverem fitos em Cristo, na glória de Cristo, naquilo que Ele pode nos proporcionar, né, nas suas verdades, aí onde Ele fala, né, nosso corpo se encherá de luz, porque a luz provém dEle. Ele é a fonte de toda a luz, toda a verdade, né? E por isso, se essa for a nossa atitude, primeiro que não vai haver trevas em nós, trevas, dúvidas, ausência de Deus, né, ansiedades, né? Não, tudo isso aí você vê, né, o porquê que a paz de Cristo independe do meio, porque ele vai na alma, ele vai na essência, ele vai dessa forma nos preenchendo de luz, né? Onde a luz, a escuridão não tem espaço para ela. E quando estamos cheios de luz, compreendemos todas as coisas, temos respostas, né? Tudo isso são elementos que nos proporcionam essa paz que provém de Cristo, né? E agora, o interessante que para a gente refletir, né? Quando ele fala, se os olhos estiverem fitos, quer dizer, focados em, né? Dirigidos a. Se a gente prestar atenção e se a gente refletir, pensa aí no teu dia a dia, né? O quanto de coisa que faz com que nossos olhos saiam do foco, se desviem de Cristo, né? São os problemas, os desafios, os sofrimentos, as dores, as doenças, os pecados, tudo isso, absolutamente, né? Hoje em dia, né, é muito comum, por exemplo, a gente falar sobre essas distrações, as redes sociais. Hum? Rede social é bom ou ruim? Né? Pensa aí, é bom ou ruim? Putz, e agora? Como é que eu vou saber disso? Né? A ferramenta é maravilhosa, porque ela é fruto da inteligência de Deus dada aos homens. E, né? Você vê, se não fosse bom, né? A igreja não usava todas as redes sociais, os profetas, os apóstolos, todos eles têm lá seu Instagram, seu Facebook, suas redes sociais para divulgar o evangelho. Então é como uma faca, né? A faca é ruim, é boa, instrumento adequado. Ela é boa ou ruim dependendo do uso. Eu posso usar para cortar um pão, passar manteiga e saciar minha fome. Excelente. Mas eu posso usar para ferir alguém. Você percebe, né? Essa perspectiva, né? Então, falando das redes sociais, a questão como medir se ela é boa ou ruim, né? Abrindo esse parênteses dessa questão de distrações, já que a gente está falando dos olhos fitos na glória de Deus. Então, uma boa resposta para essa questão, né? O como medir isso, como é que eu sei se está sendo bom ou ruim, é o quanto isso, a rede social ou qualquer coisa que seja, né, tem tirado o nosso foco de Cristo. Essa é a questão, né? Qual é a ordem? Em que ordem de prioridade as coisas estão na minha vida, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais que necessidade vos será acrescentado. Então, Deus tem que ser uma prioridade em nossa vida. Essa é a questão, certo? E nessa visão e perspectiva, a gente ainda tem um quesinho a mais, algo mais que a Escritura nos ensina a fazer na direção dessa paz. Os olhos fitos em Cristo, né, buscando, né, pedindo, que mais que ele fala aqui, ó, achegando-se a Ele, enfim, batendo, tudo que ele fala. Tem mais um pouquinho que a gente precisa fazer. Ele fala no 68, né, da seção 88 que a gente está estudando, tá? Ele fala: santificai-vos para que vossa mente concentre-se em Deus. Né? Então, santificar, tornar-nos santos, quer dizer, né? Santificação é usar a expiação, né? Para que a gente tire tudo aquilo que nos, nos afasta de Deus, né? Então, a santificação, por exemplo, o sacramento, né? A gente, né, se compromete, né? Tem a ver com convênio, tem que a ver com retidão, tem a ver com pureza de coração, né? Porque ele fala, santificai-vos. Então, a gente
ao partilhar o sacramento, por exemplo, né, a gente se compromete a tomar sobre nós o nome de Cristo, recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele nos deu. Isso é uma maneira excelente para nos santificarmos. Tanto é que, se fizermos isso, a promessa é termos sempre conosco o seu Espírito, né? E aí, olha que coisa maravilhosa. E aí a nossa mente, né, ela vai poder se concentrar em Deus, sem as distrações, né? Lembrando que não é uma questão, por exemplo, a gente citou as redes sociais, não é bom ou ruim, depende do uso, né? Então, se está me tirando o meu foco e concentração, se eu não estou fito na glória de Deus, em Deus, opa, né? Isso, eu preciso ajustar o foco, eu preciso ajustar a ordem das prioridades na minha vida, certo? E ele fala, né? E dias virão em que o vereis. Olha que promessa, né? Porque ele vos desvendará a sua face. Já pensou? A gente está falando de nós e Deus. Está falando de você e Deus. De mim e Deus. Isso ele não está restringindo a ninguém. Mas todo aquele que paga esse preço, que segue esses passos, que faz tudo isso que ele está pedindo, né? Olha as promessas, né? Eles verão a Deus, né? Eu acho que isso faz a gente lembrar das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha aí, ó, né? O santificar, o buscar, o achegar-se a Deus, tudo isso você está purificando o seu coração, os olhos fitos na glória de Deus. E aí nós veremos a Deus. É uma promessa, é real, certo? Porque ele vos desvendará a sua face, nós os veremos face a face como, né? A gente aprende nas escrituras, né? Como um homem vê outro homem, como aconteceu diversas vezes nas escrituras, né? E, e será em seu próprio tempo e a seu próprio modo, de acordo com a sua própria vontade. Gosto muito dessa colocação, porque me faz lembrar Mosias 3,19. A gente está fazendo um cruzamento de escrituras aqui, mas porque como é que fala? Mosias 3,19 tá intrinsecamente ligado com tudo isso aqui. Quando ele diz, né, que o homem natural é inimigo de Deus e tendo sido desde a queda de Adão, selou para sempre. A não ser que torne-se santo pela expiação de Cristo. Está vendo? O santificar-se aí. E como isso acontece? Esse é o processo, né? E torne-se manso, humilde, né? Não estou usando palavra por palavra da Escritura, mas manso, humilde, submisso, paciente, cheio de amor. E aí vem, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que ele deve infringir, assim como a criança se submete a seu pai. Quer dizer, é no próprio tempo do Senhor, não no meu, é no próprio modo do Senhor, não no meu, de acordo com a vontade do Senhor e não a minha. Então, às vezes é isso, às vezes a gente quer, né? Às vezes a gente faz oração achando que é um fast food, né? Chega lá, né, eu quero, né, dois hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola pix, um pão com gergelim. Quer dizer, né? E a gente quer na hora ali, né? É no tempo do Senhor, a seu próprio modo, de acordo com a sua própria vontade. Então, esse é o grande exercício em que Cristo foi o grande exemplo disso. Em tudo submeteu-se à vontade de Deus, certo? E tem mais promessas, né? Além de ver a face de Deus, o que já é incrível, né? Olha aqui, né? O 83, né? Olha aí, ele fala, aquele que me buscar, que cedo me buscar, achar-me-á e não será abandonado, né? Aquele que demonstra seu amor a Deus, né? Olha que delícia. Mais uma vez, buscar, achar-me-á. Então, vamos encontrar Deus, vamos ver a Deus, e não seremos abandonados. Que promessa, né? São algumas das inúmeras promessas que nós temos, né, diante de Deus, né? Se buscarmos a Ele, se tivermos nossos olhos fitos, focados, direcionados a Ele, né? Para que nós possamos obter essas bênçãos incríveis que Ele nos promete. Testifico que Deus anseia para que o vejamos. Ele não impede ninguém de fazer isso, mas muito pelo contrário, ele quer o quanto antes e quanto mais pessoas se cheguem a ele, busquem, né? Porque o veremos, o acharemos, não seremos abandonados, você nunca vai estar só. Olha que coisa maravilhosa nesse mundo tão difícil, com tantas coisas ruins, né? Nós teremos constantemente a presença de Deus conosco, e eu testifico que isso é real.
né? Eu sei que muitos que o buscaram dessa forma, né? Pode pesquisar, perguntar para seus amigos e você vai ver que muitos têm experiências. Eu tenho, em que buscamos a Deus e Ele estava lá. E eu realmente eu testifico disso. Ele sempre vai estar lá se buscarmos, se desejarmos de fato e seguirmos esse processo, né? Para obter essa paz incrível que não tem comparação que vem de Deus. É real e preenche a nossa alma e dá propósito, né? A gente tira o olho do problema e olha para frente e tem a perspectiva eterna das coisas. Testifico disso. Espero que tenha sido, né, agradável, de utilidade. Reflitam sobre isso, né, e vejam o quanto nós temos buscado a Deus no nosso dia a dia, tá bom? Testifico dessas coisas, compartilho essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau.